Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e como vocês já viram aqui no título, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês benefícios que a leitura traz para as nossas vidas. Esse vídeo ele é dedicado a quem não é leitor, ou a quem é leitor iniciante, ou a quem tem aquela vontade de ler, mas fica assim procrastinando, não sabe por que ler, como ler, por que eu vou ler, para que eu vou fazer isso, qual é o benefício que isso vai trazer para minha vida. Eu prefiro assistir filme, eu prefiro assistir série, eu prefiro ficar rolando o feed do Instagram, do TikTok e afins. E eu trouxe esse vídeo especificamente pra você, porque a leitura muda a vida das pessoas. E eu acho que esse vídeo pode te ajudar a querer se tornar um leitor ou a dar aquele pontapé inicial que você precisa pra começar a entrar no mundo e no universo dos livros, nos sonhos literários. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, deixa seu like aqui no canal. E se você é leitor e tá aqui nesse vídeo, você já sabe de todos esses benefícios, ou você já aproveita todos esses benefícios, manda esse vídeo pra aquele seu amigo que você quer que leia, sabe? Aquele teu amigo que tu vive falando, cara, vai ler um livro, que você dá livro de presente e a pessoa não lê. Manda esse vídeo pra ela poder ver e quem sabe aí tornar o seu amigo um leitor, porque não tem nada melhor no mundo do que ter um amigo leitor pra gente compartilhar os nossos surtos imediatos, sabe? Inclusive foi por isso que eu criei esse canal, porque eu precisava compartilhar, eu tinha necessidade de compartilhar meus surtos literários com amigos e os meus amigos não liam. Poucos amigos que eu tenho que leem e consegui transformar minha irmã em leitora, ela tá lendo alguns dos meus livros, iniciando aí nesse universo e eu fico muito feliz quando a gente consegue ter uma troca, né? É muito legal. Então se você tem essa vontade de que seu amigo, sua irmã, sua prima, seu colega, seu namorado vire leitor, envia esse vídeo. Quem sabe posso ajudar a pessoa a se tornar uma leitora ou pelo menos ter uma vontade de ler um livrinho, quem sabe. E se você for comprar alguma coisa na Amazon, compra usando o meu link que eu vou deixar aqui na descrição, porque assim você me ajuda muito o canal a crescer também. E agora vamos parar de enrolação e vamos logo para esse vídeo. Estou aqui com o meu caderninho de rebelde para poder falar para vocês os tópicos das pesquisas que eu fiz. Sabe, a gente que já é leitor já sabe, já tem a experiência de ter alguns desses benefícios mesmo que a gente não tenha eles catalogados. Às vezes, nós que já lemos não temos a percepção do quanto a leitura modificou na nossa vida. E a primeira coisa que eu vou falar pra vocês que a leitura melhora é que ler melhora a nossa criatividade. Sim, gente, isso é clichê, mas é realidade. Ler estimula o nosso, sei lá, em algum ambiente da nossa cabeça, a começar a ter estímulos criativos muito mais legais, muito mais interessantes. Assistir um filme é uma coisa meio que você tá vendo ali a imagem. Quando nós lemos, eu sei que existe uma porcentagem de pessoas que leem e não tem essa experiência. Mas a maioria dos leitores, quando leem, eles conseguem imaginar a cena na cabeça. E isso estimula a criatividade de um jeito que vocês não têm ideia. Quando a gente está lendo uma descrição de cenário, quando a gente está lendo qualquer coisa, na nossa cabeça está passando uma ceninha que nós vamos criando lá dentro. Então, a gente está lendo ali uma cena de luta, ou uma cena de romance, ou uma cena de seja lá o que for. Na nossa cabeça, aquela cena está acontecendo como se fosse um filme. E isso estimula muito a criatividade. Inclusive, a gente começa a ter pensamentos mais criativos, até nos nossos sonhos eles começam a ser mais criativos quando a gente se torna leitor, a gente começa a ter umas realidades, né, uns pensamentos mais realísticos, não que eles sejam realidade, mas eles se tornam mais vivos para nós, porque nós lemos, então nós somos o tempo todo estimulando a nossa cabeça a imaginar aquela situação acontecendo cenograficamente, entende? Então a gente tá lendo ali uma cena de beijo, a gente tá imaginando, a gente imagina as características dos personagens, a gente imagina a ambientação, tá tudo descrito ali, mas o nosso cérebro, ele faz esse exercício de conseguir criar aquilo ali da forma que a gente tá lendo. Não é simplesmente a gente olhar e ver, eu tô vendo isso aqui, tô vendo que é um batom, mas aí no livro vai estar escrito que era um batom com com a base branca e com a tampa roxa, e eu vou imaginar ele na minha cabeça, ele vai ser exatamente assim. Outra coisa que também acontece é quando a gente lê um livro e a gente leva a experiência desse livro para outro livro. Por exemplo, eu li Acotar, e em Acotar a gente tem ali uma construção de mundo muito rica. A Sarah, que é a autora do livro, ela constrói o mundo ali de um jeito muito vivo, muito rico. E eu fui ler também o livro Promessas Vazias de um tempo depois e não tinha a mesma criação de mundo. E eu consegui trazer a minha imaginação de Acotar
Pro Promessas Vazias, o que tornou a experiência de leitura muito melhor, porque eu acho que eu não teria gostado tanto do livro se eu não tivesse lido a Kotaro antes e tivesse o mundo construído na minha cabeça. São livros de autoras diferentes, histórias diferentes, apesar de Promessas Vazias ser muito, muito, muito parecido com a Kotar. A Kotar conseguiu trazer pra esse livro uma experiência que eu não teria tido. E isso já entra em um outro gancho. Que é outra coisa que eu vou falar pra vocês, que ler melhora na memória. Seja enquanto estamos lendo e precisamos lembrar de uma situação que aconteceu ali nos capítulos anteriores desse livro, ou quando a gente lê e a gente larga o livro e na semana seguinte a gente pega e a gente ainda tem ali aquela memória viva do que estava acontecendo naquela história. Inclusive, existem estudos que apontam que ler atrasa os sinais do Alzheimer. Então, assim, a leitura traz esse benefício enorme pra gente, inclusive para pessoas que tenham histórico de Alzheimer na família. É uma coisa muito legal de se fazer, porque você vai atrasar os sinais caso, claro, você venha desenvolver a doença posteriormente. Pode ser que a leitura atrase isso para você. Você exercita lembrando do livro, lembrando o que aconteceu naquela história, quando você tem uma troca também com alguém. Eu, por exemplo, tenho horror e dificuldade enorme de lembrar de nome de personagem depois que eu leio o livro. Mas eu consigo lembrar o enredo, consigo lembrar o que aconteceu. E isso tudo vai exercitando também a minha criatividade, porque eu tenho aquelas cenas gravadas na minha cabeça, então eu sei o que aconteceu, eu lembro o que aconteceu no livro, eu lembro que aconteceu esse plot ou aquele plot. A gente vai tendo esse exercício, né, de lembrar e de criar na nossa cabeça a história de outras pessoas. Isso é muito, muito legal. Outro ponto que a leitura traz de benefício para sua vida é que você conhece muitos lugares e muitas culturas através da leitura. Parece esquisito falar isso, mas é muito realidade. Você pega um livro que se passa em uma cultura diferente, você vai ter ali uma experiência muito rica do que é aquele lugar. Outra coisa é a ambientação. Eu li o livro Amore Gelato e eu me apaixonei pela Itália, eu me apaixonei, porque ele se passa lá e a autora, ela descrevia vários lugares de forma tão boa, que depois, né, foi um livro tão instigante pra mim de conhecer a Itália, que eu fui olhar no Google alguns lugares que a autora falava, né, então eu olhei no Google Maps, fui olhando enfim, fui olhando as fotos dos lugares, e era exatamente como ela descreveu, exatamente como eu imaginei, diante da escrita dela, e eu aprendi muito sobre os lugares, e apontei lugares que eu quero conhecer, então assim, eu escrevi lugares da Itália que eu quero conhecer, por causa desse livro, fora outros, né, outras culturas que você pode aprender. Tem um livro chamado A Pintora de Rena, que eu não li ainda, mas pelas experiências que algumas pessoas que eu conheço já leram, falam que é um livro muito rico em cultura, assim, que é um livro que leva você para um lugar que você quer conhecer, que você quer viver, que você aprende muito sobre a cultura, e também você para de ser uma pessoa que julga muito a cultura dos outros, porque a cultura é uma coisa muito local, né? Então a gente, quando lê, a gente aprende muito sobre diversos tipos de pessoas, diversos tipos de lugares. A gente para de julgar algumas coisas porque não fazem parte da nossa cultura. E eu acho que é muito, muito bom a gente poder conhecer e viver outras localidades, outras coisas. Através do livro a gente conhece outras culturas sem sair do lugar, sabe? A gente tá em casa e tá conhecendo a Espanha, a Itália, a Escócia, Sydney. A gente vai conhecendo tantos lugares legais e eu acho isso muito interessante, muito bom. Outro benefício que já atrela esse da cultura é que você vive muitas vidas. Você vive muitas vidas e você ama muitos amores. Tem uma frase que diz isso, que eu esqueci qual é o nome do autor, eu vou tentar colocar aqui na tela pra vocês, mas ele fala que lendo, ele viveu 1000 vidas e amou 1000 amores. Isso é muita realidade. A gente conhece vidas, a gente conhece histórias, a gente sofre junto. Jennifer, essas pessoas não existem, mas a gente sofre vendo filme. Por que a gente não pode sofrer lendo, que traz tantos benefícios além dos que o filme traz, que não é só entretenimento, sabe? Ler além de um entretenimento ainda traz outras coisas e possibilita que a gente viva 1000 vidas, que a gente viaje por muitos lugares, que a gente passe por muitas situações, que a gente sinta. Eu acho que a grande diferença do filme e do livro pra mim é que o livro ele me faz sentir muito mais, porque eu conheço muito mais daquele personagem. Eu sinto que eu tô lendo um diário, sabe? Eu tô lendo a vida de alguém. É uma coisa muito diferente. Então,
eu vendo um filme eu posso me emocionar, mas com certeza eu lendo a história daquela pessoa eu vou me emocionar muito mais. E eu vou ter um sentimento de que eu conheço aquela pessoa, sabe? Eu vou passar muito mais horas lendo um livro do que assistindo um filme, então eu vou me apegar muito mais àqueles personagens, eu vou sentir com mais intensidade o que ele tá sentindo. E eu acho que isso é muito legal. Quem é leitor sabe o quanto isso é gostoso de sentir. Assim, você sentir as emoções dos personagens. É muito diferente você assistindo um filme, você vendo uma série ou você lendo um livro. É muito, tanto que os meus filmes favoritos, eu adoraria, minhas séries favoritas, eu amaria que fossem livros pra eu poder ter eles aqui, conseguir ler e sentir mais forte que aqueles personagens sentem, sabe? Outra coisa de benefício surreal que a leitura traz é que ela diminui a ansiedade. Mas aí entra um ponto que você precisa analisar. Eu disse aqui no início do vídeo pra vocês que a minha irmã começou a ler. E a minha irmã, ela sempre leu, né, na infância dela. Enfim, a gente tinha essa questão de ler, porque a nossa escola tinha uma biblioteca, então a gente costumava ler, eu pegava livro pra ela, enfim. A gente lia bastante. Só que ela parou de ler e ela é uma pessoa ansiosa, era uma pessoa com TDAH, então assim, ela parou de ler. E ela tentava ler e não conseguia. E aí ela falava assim, como que você consegue ler? Como que você consegue ler? Eu fui olhar os livros nela, né, na casa dela, e eu vi que os livros que ela tinha não eram livros que eram a cara dela. Então procure um livro que você gosta de ler. Se você é uma pessoa ansiosa e tenta ler e não consegue, procura um livro que faça sentido pra você. Ela gostava de comprar livros de autoajuda, ela assiste muitos vídeos de autoconhecimento, só que não eram livros pra ela. Ela tentou ler O Poder do Hábito, ela tentou ler O Milagre da Manhã, ela tentou ler vários livros que não condiziam com o que ela gosta de ler, sabe? Ela queria ter uma mudança interna, então ela buscou esses livros de autoajuda pra conseguir mudar o que ela queria dentro dela, só que não eram livros que fluíam pra ela e isso acabou frustrando ela com a leitura. E aí eu levei Evelyn Hugo pra ela e pronto! Acabou, ela conseguiu ler, começou a ficar ali concentrada. E outro benefício que já entra aqui também é que, além de melhorar a ansiedade, melhora a concentração. Então é só você procurar um livro que seja bom pra você. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui que livros que eu acho que você pode gostar se você estiver iniciando na leitura, ou se você é uma pessoa ansiosa, eu acho que são livros que podem te prender, porque tem muitos livros que são rasos, eles não prendem a gente. A gente começar a ler esses livros não vai transformar a gente em leitor, não vai fazer a gente querer ler aquele livro, não vai fazer a gente querer sentar e começar, ou continuar, ou finalizar aquela leitura. Outro ponto importante que o livro traz de benefício para nossa vida é que ele melhora a nossa interpretação de textos. Jesus, o quanto isso é importante! E não existe no universo coisa pra mim que seja mais importante do que a interpretação de texto. Uma mensagem mal interpretada leva a lugares assombrosos. A gente vê hoje no Instagram, no YouTube, no TikTok, várias coisas que as pessoas escrevem nos comentários e aí desencadeia um movimento inteiro quando o que precisava era de interpretação para ler aquela mensagem, sabe? Interpretar texto é uma coisa extremamente importante. As pessoas não sabem hoje interpretar mensagens de texto. Então, se você não sabe interpretar mensagem de texto, ler é um ótimo exercício pra você aprender a interpretar. E isso eu levo pra mim, levo pra você. A gente não nasce sabendo. Eu também, às vezes, tô lendo uma coisa e interpreto de uma forma. Quando a gente começa a ler, a gente começa a interpretar as coisas de uma forma muito melhor. A gente tem uma interpretação de texto surreal. Por que as pessoas que tiram 1000 no Enem, na redação, elas tiram nota muito altas? Porque elas leem. A pessoa que lê, ela consegue desenvolver melhor o raciocínio dela ali pra escrever, sabe? Pra poder expressar o que ela quer no papel, pra poder conseguir desenvolver ali e interpretar o que tá pedindo na questão, porque às vezes tá pedindo um negócio, você responde outro. Então, ler estimula muito na sua interpretação de texto, o que vai te ajudar na escola, na faculdade, na vida, nas redes sociais, em tudo na sua vida, numa conversa, num diálogo. Às vezes a pessoa tá querendo dizer uma coisa, você não consegue interpretar o que ela tá querendo dizer pra você, e aí você leva pra outro lado, pra outro caminho, e aí, enfim, a falha na comunicação. A leitura ajuda muito que você desenvolva melhor a sua interpretação de texto. E assim, sem palavras, para o benefício que isso traz para sua vida a longo prazo, é extremo. E também melhora muito o vocabulário. Eu já perdi
a quantidade de vezes que eu lendo um livro descobri palavras novas e formas de expressar algum sentimento que nós temos e expressamos de uma maneira meio... Existem várias formas, sabe, a gente conseguir expressar um sentimento específico, uma situação específica, e existem milhares de palavras que se adequam àquela forma ali. Inclusive, uma vez eu tava falando no Instagram sobre isso. Uma vez eu tava falando no Starbook sobre isso. Se você não sabe, Starbook é o clube de leitura aqui do canal, onde a gente lê vários livros por ano, a gente lê um livro por mês. Normalmente nós lemos romance, mas lá é uma forma muito democrática da escolha dos livros. Nós fazemos uma lista, nós sorteamos, nós votamos. Então, se você quiser participar de um clube de leitura, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se eu não deixar o link aqui embaixo, comenta que quer entrar no clube do livro, que eu te mando o link, porque às vezes eu coloco aqui na descrição, aí dá um BOzinho pro YouTube. Então eu prefiro responder nos comentários pra você. Mas eu tava falando lá no Starbook que às vezes eu tô gravando vídeo e eu falo umas palavras que eu não uso no meu vocabulário normal, no meu vocabulário ali. Mas que quando eu tô gravando aqui com vocês, é parece que dá um negócio na minha cabeça, eu não sei explicar direito o que é. E eu falo umas palavras que eu não uso no meu vocabulário cotidiano. Então eu falo, sai a palavra condiz com o que eu queria dizer aqui, obviamente, e quando eu vou editar o vídeo eu falo, cara, eu falei essa palavra aqui, mas é uma coisa que vem através dos livros, porque você lê palavras e você vê a forma que as pessoas escrevem, elas se expressam e elas falam, e isso entra em você de um jeito que você não espera. Então quando você tem um lugar que você precisa falar, que você precisa se expressar de uma maneira mais coerente, você consegue desenvolver e não é uma coisa que você se preocupa em desenvolver, ela acontece naturalmente, que é o que acontece aqui algumas vezes, né? Não é sempre, porque eu falo um monte de farofada, eu falo um monte de besteira aqui. Mas quando eu tô falando alguma coisa e às vezes sai isso, eu vejo na edição e eu fico rindo bastante, porque eu falo, gente, da onde saiu isso, sabe? Já falei pra vocês que eu não faço roteiro. Eu escrevo alguns pontos que eu preciso abordar com vocês, então quando vai saindo naturalmente, o que é muito engraçado. E por último, mas não menos importante, ler melhora o seu pensamento analítico e o seu pensamento crítico. Principalmente se você estiver lendo um livro de fantasia. Fantasia tem muito cunho político envolvido. Normalmente, né? Tem muita questão política ali atrás dos livros. E aí você vai vendo os personagens, os pensamentos dele, você vai vendo a questão política, os personagens, os pensamentos dele. Eles com pensamentos que divergem ali, sabe? De pensamentos que são diferentes entre eles. E você começa a desenvolver o seu próprio pensamento crítico através daquela situação. Você também consegue analisar uma situação de fora, mesmo você estando dentro. É muito diferente, é muito legal, uma coisa assim muito maneira. Você começa a desenvolver um pensamento crítico surreal, porque você também lê várias histórias e você vai vendo coisas que condizem, coisas que não condizem, coisas que pra você fazem sentido e que pra você não fazem. Você começa a desenvolver a sua análise crítica de um jeito muito desenvolto, sabe? Você consegue... é uma coisa muito legal, você consegue ter pensamentos críticos e pessoais seus sem ter ali uma interferência, até porque é uma situação em que é você e o livro. Então você tá ali, você tá lendo, supondo que você esteja lendo o livro sem ter visto nenhuma resenha, nenhuma sinopse, nem ninguém tenha te indicado de forma que te induza a alguma situação, você consegue ler e desenvolver ali o seu pensamento. Eu costumo não ler resenhas dos livros que eu quero ler. Não leio, não resenho não, eu leio sinopse, mas eu não leio resenha dos livros que eu quero ler porque eu quero ter o meu próprio pensamento, sabe? Eu quero julgar o livro da minha forma. Vou dar um exemplo de um livro que eu não li até hoje, que eu tenho aqui há anos na minha estante, mas que eu não li até hoje porque ainda tá na minha cabeça que as pessoas não gostam desse livro. E quando eu esquecer que as pessoas não gostam desse livro, eu quero ler ele, que é Mil Beijos de Garoto. Porque tem muita resenha negativa. Eu não assisto as resenhas negativas, mas pelos comentários e burburinhos, inclusive o Paulo detesta esse livro, o Paulo Hatz detesta esse livro, e eu sigo ele, então assim, eu já vi que ele não gosta, então um lado meu já não vai querer gostar, e eu não quero ter isso, eu quero ter a minha própria crítica daquela leitura, sabe? Tirando a questão política de livro, questão pessoal mesmo, eu quero analisar e ter a minha crítica baseada na minha interpretação, no meu conceito, na minha vibe da leitura. E eu acho que isso melhora muito o nosso pensamento crítico em todas as áreas da nossa vida.
Eu costumo não trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês, que não sejam exatamente lista de livros ou falando sobre livros. Eu trago normalmente sobre os livros pra vocês, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque algumas pessoas realmente perguntam o porquê que eu vou ler, se eu posso assistir, e assim, realmente isso é preocupante. Eu acho que as pessoas deveriam ler mais e conhecer mais, sabe? Tentar ler um livro que realmente fosse a vibe dela pra poder começar. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, por favor. Você se inscrevendo ajuda muito. Deixa um comentário também. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta um emoji de estrelinha aqui, por favor, que eu vou ficar muito feliz de saber que você assistiu esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram se você quiser, @umsonho.literário. Lá eu posto poucas coisas no feed, mas quando eu tô lendo um livro eu trago as minhas experiências pros stories. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado. Se você tá iniciando na leitura, dá uma olhada aqui no feed, que tem vários vídeos de listas de livros, livros pra isso, livros pra aquilo. Eu espero que vocês gostem, que vocês leiam, e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!